Bom dia a todos, malta. Mais uma vez, bom dia. Pedimos desculpa pelo equívoco, pela falha, no atraso do envio do link do webinar, mas pronto, já estamos cá novamente. Inicializamos a gravação. Quem tiver contra, só faz favor de nos dizer e assim não inicializamos, está bem? Bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos então a mais um webinar, neste caso é a parte 2 do webinar que tínhamos feito a semana passada, dedicado ao assunto das redes Wi-Fi para a hotelaria. Na semana passada abordámos mais a parte da escolha dos equipamentos e no dimensionamento das soluções para algumas situações em particular que nós achamos que são as mais frequentes, né, nesta área. Abordámos isto sendo agnósticos a marcas, isto é, não agnósticos a marca, porque só abordámos as marcas que efetivamente trabalhamos, mas abordámos isto na perspectiva das 3 marcas que distribuímos, e das 3 ferramentas que elas disponibilizam gratuitamente para fazer o trabalho de dimensionamento das soluções Wi-Fi. Portanto, abordámos um bocadinho os equipamentos, a tipologia dos equipamentos, e depois a parte do dimensionamento propriamente dito, que foi feito em cada uma das marcas. Eu enviei a gravação para todos, presumo para todos. Se alguém não a recebeu e que quer efetivamente dar uma vista de olhos à apresentação da semana passada, ao nosso webinar, por favor, queira simplesmente referir aqui que não recebeu e que pretende receber, que nós fazemos isso, enviamos então a gravação de novo, está bem? Pronto, hoje basicamente vamos abordar a parte seguinte do webinar, do primeiro webinar, e vamos trabalhar em cima das configurações que nós consideramos mais relevantes, mais importantes para fazer numa instalação deste tipo, ou seja, num hotel, está bem? Vamos só aqui o Lázaro faz aqui primeiro só uma, uma retrospectiva daquilo que nós abordámos um bocadinho e então entramos na parte mais da configuração, uma parte mais prática, e vamos tentar também ser aqui, tal como fizemos na primeira apresentação, tentar ser agnósticos às marcas, e vamos abordar aqui as nossas 3 marcas, a forma como as configurações podem ou não ser feitas, está bem? Quando nós abordamos estas 3 marcas, são 3 marcas em que a controladora é gratuita, temos de ter isso em atenção, portanto este é o fator comum a todas. Portanto, tudo o que nós estamos a fazer é numa controladora gratuita, muito embora ela possa ser uma controladora por software, uma controladora na cloud ou uma controladora por hardware, tá bem? Obviamente, se estamos a falar de hardware, o hardware é pago, mas sempre que queiramos optar pelo software ou pela cloud, não temos custos nos agregados. As configurações que vão ser feitas, muito embora sejam na sua forma, possam variar um bocadinho entre as 3 marcas, são coisas que são necessárias de fazer em qualquer marca, consideramos nós, obviamente, né? Vocês podem ter outra leitura ou pode outra marca ter outra leitura, mas naquelas consideramos nós mais relevantes de serem feitas, e não diferem muito, com certeza, de outras marcas que não estas que nós vamos abordar, está bem? Portanto, a ideia aqui é ser um bocadinho diagnóstica a marcas, não é isso que pretendemos. Obviamente temos que puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha e usar aquilo que temos disponível para nós, que é a Ubiquiti, a Ingenious e a TP-Link, que são as nossas 3 marcas de redes distribuídas. Portanto, basicamente é isto. Alguma dúvida também que tenham, já sabem, no final vamos abrir o espaço para fazer alguma questão. E pronto, e agora dou um bocadinho a palavra ao Lázaro para ele entrar na parte mais técnica, que este é um webinar mais técnico, fica mais do lado dele do que do meu, está bem? Obrigado. Obrigado, amigo. Força, Lázaro. Obrigado, Pedro. Obrigado. Malta, então vamos a isto. Bom, após a nossa escolha de equipamentos, que foi importante, que realizamos no dimensionamento de acordo com o dimensionamento que realizamos na semana passada. Então, fizemos o dimensionamento, selecionamos qual era o tipo de access points que iríamos trabalhar. É importante, de acordo com esses dispositivos, nós selecionamos quais são os switches que vamos inicializar, ok?
É importante sabermos quais são a quantidade de portas necessárias, ou seja, se tem um motel, se são 24 quartos, se são 100 quartos, 150, se são 200. Depois a quantidade de devices que vão estar conectados, se vão ter VoIP, se não vai ter VoIP. Se vamos ter IPTV, ok? Se vamos ter quantidade de access points, se é um por quarto, se é por corredores, 2 a cada quarto. Então, é importante selecionarmos a quantidade de device. Sei que vocês fazem esse levantamento, então só estou a lembrar isso, que é importante. Depois, de acordo com os equipamentos, é importante sabermos quais são os suítes que iremos trabalhar. No suíte, temos algumas necessidades que temos de acordo com esse levantamento, de acordo com essas informações que nós temos. Que é justamente, ok, vamos optar por um suíte que tem capacidade de Layer 3, recursos mais avançados, a parte de roteamento, a parte de criação de VLANs independente de firewall, independente do gateway, ou algumas features que possam ser relevantes no Layer 3, ou se vamos em relação ao budget, selecionamos um switching que seja Layer 2 e deixamos essas features para o gateway, ok? É importante pensarmos dessa maneira. Depois, no switching, temos que ter atenção à comunicação de portas, a comunicação entre os switchings. Se vamos utilizar fibra, então vamos passar uma fibra para cada andar, uma fibra de switching para switching. Então, selecionamos as portas de fibra, que são as SFPs ou SFP+. SFP, comunicação 1 GB, SFP+, comunicação 1 ou 10 GB. Depois disso, temos que ter atenção também ao budget PoE, a capacidade de cada switching em relação à alimentação de portas PoE com a quantidade de device que temos, tá bem? Vamos pegar só um exemplo. Se eu tenho um access point que pode me consumir ao máximo de 16 watts, tá bem? Então, eu tenho que calcular essa quantidade de watts, se ele pode me consumir 16. Não quer dizer que ele vá sempre consumir 16, então ele pode consumir menos. Então, eu tenho que ter atenção a isso e realizar o cálculo, tá bem? Se meu switch tem 600 watts, vamos por um switch de 48 portas com 600 watts, então eu tenho que fazer o cálculo de acordo com isto. Então, 600 watts dividido por 16, eu só consigo pôr 37 access points conectados a esse switching, ok? Se o switching tem 600, eu vou dividir pela capacidade sempre máxima. Mas, Lázaro, o meu access point nunca consome isto, vai me consumir 9, vai me consumir 8, 5, isso é verdade. Porém, em uma capacidade, quanto mais clientes eu conecto, mais energia ele vai necessitar. Quanto mais velocidade, mais throughput ele consome, mais energia ele vai necessitar. Um update de firmware, uma atualização, isso vai me consumir energia do meu dispositivo. Vai consumir recursos, mais processador, mais memória. Então, vai consumir energia. Então, pode ser em alguns momentos ele dê um pico, ou seja, a potência máxima dele, depois ele vai baixar. E o que pode acontecer se eu pôr 38 aqui, Lázaro? Pode funcionar? Desculpa, Lázaro, a partir dos 30, se vocês poderiam, nós obviamente que devemos ir pela recomendação do fabricante e fazer aqui o cálculo pelo consumo máximo do access point. No entanto, e por nossa experiência, aliás, depois o Lázaro pode até mostrar essa feature nas controladoras, é possível nós verificarmos online, portanto, ao momento, quanto é que cada access point está a consumir na realidade. O access point, muito, mas mesmo muito raramente atinge o pico de consumo, muito raramente, está bem? Pronto, aliás, se vocês, na grande maioria dos casos, com uma utilização média, se calhar anda nos 50%, 60% do consumo máximo. Portanto, vocês podem sempre aqui calcular, efetivamente, se vocês calcularem 80%, entre os 80% e os 90% do consumo máximo de cada access point,
à partida nunca irão ter problemas, está bem? Agora, também não convém vir para os 50%, achar que um access point consome 16 watts, vos vai só consumir 8, porque se calhar há um ou outro que vai consumir isso porque nunca tem muita gente pendurada nele. Há de haver alguns que, por estarem em áreas de mais clientes conectados, que vão efetivamente andar muito próximo do seu máximo, está bem? Pronto, é só ter um bocadinho noção disso. Não é preciso serem específicos de fazer 16 vezes 40 e quanto é que vai dar, também não é necessário isso, mas pá, pelo menos 80% da sua capacidade devem ter em conta, está bem? Pronto, isto para não haver surpresas, porque depois o que vai acontecer é que o access point vai abaixo, vai reiniciar até, porque efetivamente os consumos depois entre access points vão variando, porque não é uma coisa padrão, ou seja, consome 16 watts e está sempre a consumir, não, dependendo do número de pessoas conectadas, dependendo do que ele está a fazer, dependendo do throughput, como o Lázaro estava a dizer, ele vai variando o seu consumo, está bem? Pronto. E isto é um fator muito, muito relevante, não é só as portas, como o Lázaro disse, é o consumo PoE. Está bem? Exato. Obrigado, Pedro. Dimensionado de acordo. Obrigado, amigo. Então, sempre atenção a isso, tá bem, malta? Atenção ao consumo do access point. Tem access points, como no caso dos in-wall, os IW, que tem dois consumos. Um Certo. que é o simples apenas o access point, e o outro pela alimentação à segunda porta PoE. Então, tem que sempre pensar nessa forma. Se eu vou utilizar a porta PoE, o cálculo é pelo maior consumo, tá bem? Então, vocês Certo. encontram essas informações sempre no datasheet nos equipamentos, e é importante salientar isso, tá bem? Sim, por acaso essa não estava agora a recordar, mas sim, essa é nos in-walls isso sucede de uma forma mais visível, porque normalmente tudo o que é in-wall tem sempre portas PoE, acessórias, não é? isso. PoE, para alimentar um telefone VoIP, para, enfim, para outra coisa qualquer. E, portanto, aí nós temos que fazer o consumo não só aquele base, mas ter em conta que vamos pendurar lá mais equipamentos, está bem? Isso mesmo. Perfeito. Dando continuidade. Uh, É importante também nós prestarmos atenção e, sempre que necessário, adicionarmos um gateway a essa infraestrutura, ou um router que seja da própria marca. Ah, Como é uma rede aberta, estamos a falar de hotéis, então trabalhamos com rede aberta, nós não temos voucher, ele não tem autenticação. Então, o risco de eu sofrer um ataque interno da minha infraestrutura é maior. Como assim um ataque, Lázaro? Alguém replicar a minha infraestrutura, replicar a minha rede Wi-Fi. Dessa forma, ele vai estar a adquirir os dados do cliente, que é chamado o ataque man in the middle. Okay? Então, tem alguém por trás. Também pode que chamar de rogue AP, tá? Replicar o sinal Wi-Fi, o mesmo sinal Wi-Fi da minha infraestrutura. Pode ser o vizinho, outras pessoas ao lado que estão a capturar informação, estão utilizando o budget da minha internet, então tem sempre tomar atenção a isso. Com os gateways chamando gateways internos, gateways da nossa da marca, vocês têm features que são capazes de mitigar e resolver alguns problemas. Né? Não só isso, eu consigo também segmentar a minha infraestrutura. É importante nós segmentarmos, principalmente em hotéis, para não sofrermos com um problema chamado de broadcast. Isso atrapalha a nossa infraestrutura, principalmente estamos a falar de hotéis onde temos centenas de dispositivos conectados, seja cablado, seja por Wi-Fi. Então, tenho que ter atenção com o broadcast na minha infraestrutura. Tá bem? Então, nós temos vários tipos de routers e gateways. Temos os routers e gateways básicos, que apenas estão a realizar o papel de roteamento. Então, eles só estão a rotear e segmentar. Temos os routers gateways com controladora e switching. No caso, a TP-Link tem um router que é controladora, também é switching. Mesma coisa, a mesma coisa é a Ubiquiti, que também tem esse equipamento, que é controladora, gateway e switching.
E no caso da Ingenious, ainda não temos esse equipamento, mas brevemente será lançado também. Temos os routers gateways com controladora switching e NVR. Nesse caso, a Ubiquiti é o único equipamento, a única marca que temos, ou seja, ela tem aqui uma HDD ao qual posso adicionar e ativar funções de NVR e o controle de acesso também, que permite realizar esta configuração. Bom, passando aqui um bocadinho, viemos aqui só fazer a parte da infraestrutura, uma parte de como deve ser estruturado a nossa infraestrutura, como devemos ter isso em mente. Então, temos aqui a cloud, onde é conectada ao router do ESP, ou seja, o router da operadora. Geralmente ela vem numa gama de IP 192.168.1.0 ou 0.1, é indiferente. Depois temos o nosso router interno. O router interno ele é importante justamente para nos proteger dos ataques que vêm externos, depois os ataques que vêm internos, dentro da minha própria infraestrutura. Dentro do router interno, nós temos que segmentar, criar VLANs. VLANs de gestão, onde temos os nossos equipamentos, os servidores e os NAS, por exemplo. Uma VLAN para administração e outra VLAN para guest. Então, temos sempre que criar aqui a segmentação. Depois, nós temos aqui o nosso switch core, chamado de core porque ele é o principal, é onde ele conecta todos os outros switches, inclusive os nossos servidores. É preferível que eu tenha uma VLAN dedicada apenas para servidor NAS, ao qual eu possa estar mais protegido da minha infraestrutura. Caso eu não tenha, eu posso ter uma VLAN de gestão, onde vai constar todos os equipamentos, ou seja, todos os routers, os switches e os servidores e os NAS, tá bem? Ou então eu tenho uma VLAN apenas para servidor e NAS. Preferível o NAS esteja conectado diretamente ao servidor. Dessa forma, eu reduzo a probabilidade de ataques por porta de compartilhamento de ficheiros, NFC. Peço desculpa, esqueci agora o protocolo. Mas é preferível que o NAS esteja conectado ao servidor, tá bem? E não diretamente ao switch, ok? Depois o switch de distribuição, onde tem um switch core, NFS, obrigado. Depois o switch de core, onde vai estar ligado ao switch de distribuição, preferencialmente por fibra. A fibra nos permite uma maior distância, então podemos percorrer uma maior distância, de 300 metros a 10 quilômetros, dependendo do padrão de fibra que iremos trabalhar ou mais. Enquanto o nosso cabo TP, o nosso cabo de rede só nos permite até 100 metros. Depois, ao conectar elas, podemos trabalhar com um switch core no nosso data center e sair uma fibra para cada switch, ou seja, uma fibra para cada piso. Dessa forma, reduzimos a probabilidade de problemas. Imaginemos, temos um switch core, encaminham uma fibra para o primeiro piso, do primeiro piso sai para o segundo, do segundo para o terceiro. Se há um problema no primeiro piso, o piso 2 e o piso 3 vão deixar de funcionar, ok? Então é preferível que eu passe uma fibra para cada piso e diretamente ao meu switch core. O switch core é indicado que ele tenha recursos mais avançados, o ideal é que ele seja Layer 3, tá bem? Caso, mais uma vez, caso não tenha, por conta de budget, ou não necessite desses recursos, eu posso, no caso das nossas tecnologias, podemos deixar todo esse processo pelos routers, os routers com a capacidade de segmentação e funções permitem-nos justamente segmentar e manter um maior controle na nossa infraestrutura também. Perdão, desculpa. Isso aqui soltou um mosquito. Bom. Fora isto, agora vamos à prática. Realmente é um bocadinho mais prático esse webinar.
Então, vamos passar aqui a prática. Perfeito. Bom, temos aqui o Almoda Cloud. Nós vamos começar aqui pela TP-Link. A Almoda Cloud é onde nos associamos a nossa conta e conseguimos gerir todos os equipamentos que estão associados à nossa conta, a semelhante ao Liquid. Ao acedermos no nosso dispositivo, vemos aqui em Settings, só atualizar porque já faz um tempo que está aberto. Boa. Então temos aqui os dispositivos, permitem-nos justamente, já estão adotados, mais uma vez, não vamos aqui a trabalhar, configurar, mas já estão adotados. Depois temos que pôr um IP fixo nesses switchings, ok? No caso dos equipamentos, é sempre importante pôr IP fixo. Definimos qual é o IP fixo. Então, depois em Settings, vamos em Settings. Agora, Internet, se temos IP estático, IP direto do ISP, é importante que tenha. Selecionamos aqui qual é esse IP estático. Definimos qual é o IP. E dessa forma, temos apenas o router a comunicar sem depender do DHCP do router. Criamos uma rede. Automaticamente ele já cria uma rede. Eu só fiz renomear aqui para gestão. Depois criamos aqui uma rede. No caso, será uma rede para administração. Será uma VLAN, no caso, 10.20. VLAN, desculpe, VLAN 10.10.20.1/24. Essa VLAN é onde vão conectar os funcionários, okay, para poder aceder aos serviços ou aos servidores, se assim necessitarem. Depois criamos aqui uma outra rede. Eu vou chamar de guest. Será a VLAN 20. 10.10.20.1/24. Atenção aqui, estamos a falar de hotéis, certo? Hotéis nós temos diversos dispositivos conectados, temos diversas, dependendo da quantidade de quarto, dependendo da quantidade de devices que estejam conectados. A gama 24 só me permite 254 IPs, ok? Então pode ser que não seja suficiente para a minha infraestrutura. Posso trabalhar com uma gama mais alta, 510 IPs. Posso trabalhar com 1000 IPs. Ok, 1022 IPs. Atenção, porque se eu aumento a quantidade de dispositivos na minha infraestrutura em uma única rede, eu aumento o broadcast. Lázaro, eu não necessito de aceder todos os dispositivos simultaneamente. Então eu posso trabalhar com uma gama mais baixa e criar mais VLANs. Ora, então de vez eu criar uma rede única para uma network única para a rede guest, eu vou segmentar mais ainda. Okay? Por exemplo, se eu tenho um piso, vou chamar agora de piso guest, piso 1. Então, aqui eu posso ter 254 IPs, dependendo da quantidade de quartos que eu tenha. Talvez seja muito. Pronto, então posso trabalhar aqui com um bocadinho menos. 62, vai depender, como eu disse, vai depender da quantidade de quartos, tá vendo? Tensões. Pronto. Então, eu vou trabalhar com 126 por piso. Eu acho que é um número interessante. Então, piso 1. Vamos piso 1. VLAN 20, DHCP, piso 1. Desculpa. Sei. Lógico. 20.10.0.20. Acho que eu estou fazendo aqui a asneira.
Então, criei aqui já tinha administração, perdão. Uma VLAN, Gas piso 1, vamos criar outra aqui, Gas piso 2. Vai aqui só demorar um bocadinho, que ele vai provisionar os equipamentos. Tá. Bom, temos o piso 1, agora vamos criar o piso Gas piso 2. Mais uma vez, dependendo da quantidade de dispositivos, utilizar a VLAN 40, 10, barra 26. Então, criei aqui uma VLAN por piso. Okay? Dessa forma, eu vou mitigar mais ainda problemas com ataque também. Também, os dispositivos não necessitam de acederem à mesma infraestrutura. Se temos só Wi-Fi, então podemos trabalhar dessa forma. Perfeito. Agora, enquanto ele está aqui a provisionar novamente, eu vou trabalhar aqui com o Ubiquiti, mais um, assim não perdemos muito tempo. Vamos em Settings, Networks. Temos aqui uma padrão, 10.10.1. Vamos criar agora novas networks também. Vou criar aqui uma nova network. Vamos chamar da mesma forma administração. Posso utilizar AutoScale, nesse caso, não quero. Vamos utilizar 10.10.20.1, 24 IPs. Vai ser uma VLAN 20. Vamos adicionar. Então, já temos aqui uma. Vamos adicionar outra. Piso, score 1. Teste, score, piso 1. 10.10.30.1. Mais uma vez, a quantidade de IPs que vamos trabalhar, 61, 126. Qual é a VLAN que vamos trabalhar? VLAN 30. Aqui, podemos adicionar uma feature aqui no caso, da Isolate, que é isolar a comunicação entre esses dispositivos. É importante também nós isolarmos, tá bem? Podemos utilizar essa feature, mas diretamente na network. Podemos trabalhar com o Wi-Fi ou na network. Vou deixar dessa forma assim. Vou adicionar mais outra. Este, escola. Dois. Ponto. 30 ponto. 40. Adicionar. Perfeito. Aqui já temos criado as nossas networks. Vamos agora na wireless e vamos criar agora os nossos SSIDs, ou seja, o nome que vai ser publicado. Eu vou começar primeiramente com caso é Hotel Virtual, Score ADM, administração. Ou eu posso alterar esse nome para não ficar tão visível. Podemos só HV, que é de Hotel Virtual. Sabemos que é para os funcionários. Autenticação. Se nós tivermos um servidor que tenha autenticação enterprise, nesse caso, rádios, podemos utilizar, e é importante quanto mais, também. Já
só são alguns funcionários que vão trabalhar, podemos criar um servidor RAD dentro daquela infraestrutura ou uma password, essa password que seja uma password segura, mas em WPA2 ou WPA3 personal, sabemos que podem ser quebrados dentro de 30 a 40 minutos uma password também. Então, eu vou por assim, hotel virtual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exclamação. Isso aqui é muito... É uma password mais complexa, porém não impede de um ataque também. Então, o hotel virtual, o primeiro está aqui configurado. Advanced Settings, vamos por esses equipamentos em uma VLAN. Nesse caso, podemos pôr essa VLAN específica, nesse caso é a VLAN 20. Okay. Depois disso, vamos criar agora o hotel underscore virtual, que é o nosso SSID. Esse aqui é uma rede guest. Então, ativamos essa função, automaticamente, como podem ver aqui, ele vai bloquear a comunicação entre os dispositivos. Então, ele vai fazer o isolamento dos devices. Apesar de estar em uma VLAN específica, é importante sempre ativarmos essa feature, tá bem? Se falarmos de rede guest, então, desculpa, uma rede guest para hotéis, geralmente não utilizamos password. Ou então podemos pôr uma password que é simples, que é geralmente o que a malta utiliza, que é o próprio hotel virtual. Posso deixar dessa forma, ou eu posso trabalhar com os vouchers. Os vouchers é onde eu vou imprimir uns vouchers, vamos inserir os vouchers também aqui. Okay? Nesse caso aqui, estamos a falar da VLAN 40. E vou aplicar. Então, temos aqui os SSDs criados, já temos aqui as nossas... os SSDs sendo criados, perdão, as nossas networks. Agora, vamos trabalhar justamente com o hotspot. Esse aqui é a gestão do hotspot, onde me permite justamente fazer a gestão do hotspot, onde nós vamos trabalhar, criar os vouchers e autorização dos clientes. Outra função importante que nós temos em ter em conta é os rate limits, okay? Criar limites de utilização. Importante sempre, na parte de redes públicas, nós limitarmos a velocidade que vamos trabalhar. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui com guest 8 megas. É uma velocidade que já nos permite visualizar filmes em HDs, não em alta resolução, mas sim em HDs. Então, já nos permite tanto assistir filmes em boa qualidade. Então, penso numa velocidade constante, uma velocidade boa para utilizar nesse espaço. Ou então, dependendo do budget da minha internet, eu posso trabalhar com 5 e com 3. Não terá problema. A mesma coisa se for para videoconferência dos hotéis, irá trabalhar sem nenhum problema, ok? Então, no caso, acredito que isso é uma boa velocidade, 8 megas para cada cliente. Vamos configurar. Posso ter aqui uma outra network, por exemplo, na área das salas de reuniões, onde temos o auditório, caso exista. Então, eu vou por aqui auditório. E vamos dar um budget um pouco maior para esses clientes. Vai depender justamente, mais uma vez, do budget de internet que nós temos. Nesse caso, possa ter 10. A nossa grande utilização é mais download do que upload. Depois criamos um SSID exclusivo para hotel virtual. Inserimos aqui com a password hotel virtual. Depois vamos criar um grupo de SSIDs
diretamente àquele access point, ou seja, esse SSID auditório vai estar exclusivo no access point auditório também. Algumas funções que as controladoras têm é realizar o auto-channel automático dos canais, ok? A mesma coisa, o AppPower, no caso da TP-Link, eu tenho aqui uma opção que é realizar a configuração automática da potência de emissão dos access points. O que nós temos devemos sempre pôr canais fixos no nosso access point. Devemos sempre configurar de modo que os canais que eu tenho no interno não sobreponham entre eles, entre os access points. Na 2.4 só temos 3 canais que não têm sobreposição, no caso 1, 6 e 11. Devemos sempre utilizar esses 3 canais, e preferencialmente sempre os access points, quanto mais distante desses canais, melhor. Então, devo utilizar apenas esses canais. Na 5, eu já tenho, posso ter até 15 a 20 canais sem utilização. Okay? Depois disso, o que nós temos aqui é channel widget, ou seja, a potência de emissão do canal, qual é a largura do canal que nós iremos trabalhar. Quanto maior a largura de canal, maior throughput eu tenho. No nosso cenário, nós queremos a distância, cobertura, então 20 MHz é o suficiente. Tá bem? A potência, como eu disse, o nosso dimensionamento é importante, nós temos o maior controle. Então, se eu tenho um access point por quarto, eu vou reduzir a potência de emissão. Não quero que aquele access point emita o sinal que transpasse para os outros quartos, que passe para o corredor. Quanto maior controle de célula, menor. Então, vou reduzir a potência daquele device. Perfeito? A mesma forma é nas 5 GHz. Vou fazer o apply. Nas 5 GHz, eu vou trabalhar com largura de canal 20, 40, 80. Pronto. Se o meu access point é o auditório, então aqui eu posso aumentar a largura de canal, que eu vou ter mais throughput. Então, posso trabalhar com 40 ou 80. Tá bem? A potência de emissão, mais uma vez, dependendo da qualidade do access point, se eu pôr embaixo, ele vai ficar apenas no auditório, dependendo do tamanho do auditório. Okay? Então, se eu for ter 1 ou 2 access points, ou então se é um apenas, não é muito grande, a minha sala, então eu posso deixar aqui no medium e fazer o apply. Dessa forma, o access point vai ter uma boa cobertura dentro do esperado, ou seja, dentro da minha sala, e eu vou ter uma boa largura de banda suficiente para suprir a necessidade dos devices que estejam conectados. Tá bem? Da mesma forma como eu estou a limitar o bandwidth, eu necessito só de ter um dispositivo que tenha uma performance um pouco melhor para suprir essa necessidade. Tá bem? A escolha do access point é importante. Estamos a falar de Wi-Fi 6, todos os Wi-Fi 6 já são MIMO, então já são multiple users. Então, não tenho o que me preocupar com esse access point. Se for Wi-Fi 5, aí sim eu tenho que me preocupar, eu tenho que escolher equipamentos que sejam MIMO. Dessa forma, eles conseguem enviar para vários utilizadores simultaneamente. Tá bem? Atenção sempre a isso. Se for auditório, preferencialmente Wi-Fi 6. Para os quartos, se for questão de budget, posso trabalhar com Wi-Fi 5. Tá bem? Pronto, penso que seja isto. Aqui temos uma configuração inicial na TP-Link com os networks na parte dos SSIDs. Agora, caso continue aqui com, então, temos aqui as Wi-Fi, mais uma vez, hotel virtual, aqui administração, hotel virtual,
Nesse caso, vamos utilizar aqui a administração. Fazer add. Vou criar uma nova. Vai ser guest. Vou utilizar o hotspot. No meu caso aqui, Ben Steering. Temos também o hotspot. Mais uma vez aqui também, ele vai limitar e vai isolar os devices de comunicação. Vai ser uma rede aberta. Não necessitamos de autenticação. Rede Wi-Fi. Então temos aqui duas redes guest. Já configurado. Vamos criar aqui mais uma rede que é hotel virtual auditório. Então, uma password exclusiva, mais uma vez, hotel virtual 345, é o que vocês vão utilizar. Qual a rede que ele vai estar conectado? Temos aqui o Ben Steering, mais uma vez, eu vou vir aqui. Posso criar Client Device Isolation, ou seja, também não necessito que aqueles devices comuniquem. Não é o hotspot, porém, vão estar isolados na mesma. Perfeito. WPA2 personal. Dessa forma que já está segmentado. Já temos aqui os nossos 3 redes. O que necessitamos agora, no caso do hotspot, é criarmos a nossa página hotspot. Temos aqui, vimos aqui o hotspot, line page. Pomos qual é a rede que vamos utilizar. Ok. Hotel virtual. Rede. O texto de boas-vindas podemos utilizar. O logo, ou seja, o button. Qual é o button que vamos utilizar? Login. Os termos de serviço, ou seja, os termos de utilização que vamos utilizar. Qual é o tamanho do logo? Imagem. Fundo, colors, podemos personalizar. Texto de boas-vindas e customizar o URL, caso tenha um redirecionamento para outro local. Depois, podemos utilizar vouchers, podemos adicionar radios ou pagamentos. Permite-nos ter uma função de pagamento também. Facebook, temos que fazer autenticação no Facebook. Ou uma password simples, é só definir qual é a password. Em settings, qual é o período que vai expirar esse voucher? Geralmente é a comunicação de 24 horas. Pré-authorize ou pós-authorize, ou seja, na rede guest, automaticamente ele bloqueia todas as networks. Se a necessidade de que faça um redirecionamento para o meu servidor interno que tem uma página ou uma publicidade diferente, e eu posso redirecionar para o IP interno desse meu servidor. Feito essas configurações, temos os vouchers. Vamos adicionar os vouchers. Nesse caso, eu tenho aqui um voucher guest 8 megabits. A quantidade que eu quero gerar de vouchers, 10 ou 100, vai ser por tempo ou por utilização, ou seja, 2 vouchers por pessoa, ou indiferente, eu posso ter apenas por dia. Então, 24 horas, 8 megas, 24 horas. 8 megabits, 8 megabits. Cota, se eu estipular uma cota, mas não é necessário. Queremos que nossos hóspedes utilizem à vontade. Caso eu tenha uma função de venda de uma cota net com maior qualidade, aí sim eu posso limitar a cota. Lázaro, não sei se é problema teu, mas estamos a cortar imenso, está bem? Força.
Estou a dizer que não sei se é problema Tá a teu, mas cortar? está a cortar muito. Não sei se é quando estás a atualizar aí alguma coisa. Agora está melhor? Está mais estável, não? Agora estás congelado, a imagem está congelada. Estou a ouvir bem. Fala lá para ver Está se. meio mal. Não, agora Está está meio bem. mal. Agora está bom, Está sim, bem? já dá. Tá. Vamos ver se mantém. Perfeito. Pronto, então temos os vouchers. Esses vouchers podem ser impressos e podem ser personalizados. Ok? Então eu posso realizar o print desses vouchers. E no caso, a recepção, posso criar um utilizador e a recepção ter acesso a esses vouchers e imprimir esses vouchers e associar aos utilizadores. Depois aqui em Guest eu visualizo quem está conectado, quais são os utilizadores conectados. As coisas. Então, temos aqui criado, definimos os IPs, definimos quais são os networks, quais são as redes que nós queremos, os SSIDs. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Auditório, por exemplo, eu posso criar aqui um novo grupo. São chamados de grupo de Wi-Fi. Nesse caso aqui, auditório. E eu seleciono onde eu quero publicar essa rede auditório, apenas um access point específico, tá bem? Então, posso criar um grupo, desmarcar todos. E dessa forma eu associo esse SSID diretamente àquele access point. Perfeito? Bom, continuando. Eu sei que estou a correr um bocadinho, mas não podemos tirar dúvida depois, tá bem, malta? No caso da Ingenious, continuo aqui agora passando para Ingenious. Depois definimos qual é a nossa network, definimos qual é a nossa LAN, quais são as VLANs que nós necessitamos. Da mesma forma, eu posso trabalhar. Vamos ao SSID. Adicionamos um SSID. Hotel virtual administração. Qual o tipo de comunicação? Mesma forma, todos têm 2.4, 5 e 6 GHz. Como sabem, o Wi-Fi 6E trabalha em 6 GHz. É mais um canal disponível. Desculpa, mais uma frequência disponível. Temos aqui qual é a password que vamos trabalhar. Hotel virtual. Então, posso gerar esse QR Code, imprimir para os utilizadores conectarem de forma automática. Qual o tipo de autenticação? No nosso caso, WPA2, PSCAP. É o padrão para todos. Temos aqui o WPA2 Enterprise, o WPA3 Enterprise. Mais uma vez, depende do que vamos trabalhar, ok? Se temos o rádios, podemos trabalhar com o Enterprise. É mais fácil trabalharmos e mais seguro trabalhar com o Enterprise do que isto. Vamos aplicar. Então, temos aqui uma rede wireless já criada, que é a administração. Vamos agora para o hotel virtual, que é a nossa rede gas. É uma rede aberta. Okay. Vamos trabalhar com uma rede aberta. Podemos trabalhar aqui, vou utilizar o Layer 2 Isolation para ativar, mais uma vez, isolar o dispositivo da rede. A Ingenious permite-nos também outra configuração, que é, imaginamos que eu não tenha o gateway. Por algum motivo, eu já tenho um outro gateway, ou o cliente não quer pagar, ou seja o que for. A Ingenious permite nós criarmos aqui, ao próprio Access Point, ele gerar uma rede exclusiva para comunicação e rede guest. Okay? Ele ativa o isolamento e por NAT ele vai me criar uma rede, ou seja, o próprio Access Point vai fornecer um DHCP para esse SSID exclusivo. No nosso cenário, vamos trabalhar, temos o gateway, então temos uma rede bridge com uma VLAN específico, nesse caso, VLAN guest. Depois temos o bandwidth,
por cliente, por SSID. Tá bem? Então, nosso cenário, 8 megabits, 8 megabits. Olha, como vocês podem ver aqui, ó, é uma rede HD streaming, então eu já consigo trabalhar bem com uma rede HD streaming. Então, não necessito de ter mais do que isto. Captive Portal, aqui sim vamos utilizar. Então, temos Engine Authentication, Radius, nosso servidor Radius, podemos trabalhar com o servidor externo, ou o servidor interno da própria Engine. Temos vouchers, então vamos configurar os vouchers, ou o Social Login. Bem? Aplicar. Para isto. Splash Page é justamente onde podemos configurar aqui a nossa página, personalizar a nossa página. Então, eu posso adicionar imagens, fazer aqui o background, nosso hotel, customizar esse texto. Podemos adicionar aqui fontes, podemos adicionar caracteres, podemos personalizar. Temos aqui o HTML, que trabalha com programação. HTML pode criar e personalizar essa página. Ou em todas as tecnologias tem um portal externo, onde vai ser redirecionado justamente para um portal externo, fora isto. Todas elas têm um scheduling, ou seja, tem um agendamento, onde eu posso agendar qual o período. No caso de uma rede de hotel, não necessitamos ter o scheduling, funciona 24 horas por dia, então não há necessidade disto. Access Control, aqui é onde eu posso realizar o block, ou VIP List, ou VIP List, que nos permite justamente permitir conexão direta de dispositivos ou bloquear alguns dispositivos de conexão. Tá bem? No nosso caso, aqui, vamos adicionar um plano para o portal Captive. Qual é o período que vamos trabalhar? No caso, dia, One Limit Users. Posso adicionar outro plano, que é 2 dias, One Limit Users. Okay. Então, temos aqui dispositivos que podem conectar durante um dia ou 2 dias, se é uma diária, se é o fim de semana, geralmente 1 ou 2 dias, passa-se muito disso. Então, posso customizar aqui User ID e Password. Conseguimos visualizar mobile, tablet da mesma forma. Vamos aplicar. E temos o nosso SSD configurado. Okay? Temos os 2 SSDs, depois o hotel virtual também para rede GES configurado. Então, temos os dispositivos, os que estão conectados, os que não estão. Conseguimos visualizar os devices da mesma forma. Todos os devices na infraestrutura, todos os clientes que estão conectados, seja cableado ou Wi-Fi. Conseguimos aqui no hotspot também autorização de clientes, visualizar os vouchers da mesma forma, TP-Link. Consigo criar os vouchers, a quantidade de caracteres que eu queira no meu voucher, 6, 8, 10 caracteres. Quantidade de device, limitado por utilizadores ou não, ou por conta. Duração, mais uma vez, 24 horas. Rate limit, já configuramos. Podemos, mais uma vez, realizar o tráfego, limitar o tráfego novamente utilizado por cada voucher. Então, impor uma descrição desse voucher. 24 horas.
Temos os locais e users, também posso adicionar e criar os locais, mais uma vez. Radius não deixa de ser um radius. Os locais e users para permitir acesso. Consigo acompanhar aqui todos os devices e a parte de configuração. Eu penso que eu já passei aqui por algumas features. Fora isto, nós podemos ativar aqui também, em termos de segurança, no caso aqui da Ubiquiti, eu tenho Ad Blocking, permite selecionar quais são as networks que vão bloquear, nesse caso aqui vai me bloquear a parte de propaganda, bloquear propaganda, desculpa. Tem a parte de IPS e IDS com notificação e bloquear. Então, ele vai detectar aqui algumas ameaças. Posso ativar aqui quais são os tipos de ameaças, vírus, malwares, ativar e bloquear por categorias. Então, vai nos permitir fazer esse filtro. Mais uma vez, é importante termos uma firewall para aumentar a proteção da nossa infraestrutura, principalmente estamos a falar de uma rede gas, uma rede aberta também. Da mesma forma, na TP-Link também nos permite realizar proteções, automaticamente ele já traz aqui algumas proteções também. Então, tem a parte do Attack Defense, onde ele já vai me bloquear aqui alguns tipos de ataques, alguns tipos de ameaças. Posso customizar o meu firewall, tanto cá quanto lá, aqui com Broadcast Ping, também com Receive Directory, Redirection. Então, eu consigo mitigar e proteger a minha infraestrutura melhor do que eu deixar apenas com o router da operadora. Tá bem? Da mesma forma, na Engineers, eu tenho aqui na parte do meu gateway Firewall, onde me permite somente realizar algumas proteções. Posso adicionar regras, posso redirecionamento de portas para aceder de externo para dentro. Posso permitir ou bloquear serviços. Tá? Então, é importante eu sempre ter um router para me realizar as proteções. Quando estamos a falar de redes públicas, o hotel não deixa de ser uma rede aberta, então eu tenho que ter proteções. O router é importante para isto. Mais coisas. Eu penso que eu já passei aqui pelas configurações. Então, temos as nossas networks, a segmentação, temos as VLANs, temos os SSIDs com as restrições, passamos pelos gateways. Pedro, temos mais alguma coisa, amigo? Não, já passaste pelos vouchers, portanto, basicamente presumo que está. Certo. Pá, isto foi tudo feito assim de uma forma muito rápida, não é? Enfim, se calhar precisávamos um bocadinho mais De tempo. de tempo para fazer isto. De qualquer das formas, isto é só para vos dar aqui a ideia de como é que nós abordamos esta questão. E pronto, e de qualquer das maneiras vocês vão receber a gravação, podem ver isto com mais calma depois. E que alguma dúvida que tenham em relação a algum dos pontos abordados em qualquer uma das tecnologias que foram faladas, é só falarem connosco, também não tem qualquer problema, portanto depois nós perdemos o tempo que for necessário com cada um de vós, se assim se justificar, está bem? Não sei se tem alguma questão que queiram colocar relativamente a algum assunto Sei que foi um bocadinho relativo a corrido. isto, mas ou em relação a isto, ou em relação ao seminário anterior, portanto é um bocadinho relevante, digam. Certo. Não, à vontade. Eu não sei se conseguimos aqui habilitar o microfone.
Bom, entretanto, dar-vos nota que nós vamos ter, daqui a 2 semanas, vamos abordar outra vez uma tipologia de infraestrutura diferente, também dedicada ao Wi-Fi, mas vamos abordar um bocadinho o tema dos armazéns, ou, portanto, mais ligado à área industrial. Normalmente também são espaços com desafios diferentes da hotelaria, completamente diferentes, mas que de facto também se podem ser problemáticos em termos da propagação de sinal Wi-Fi. Isto por questões físicas, por questões que têm muito a ver com os equipamentos que estão armazenados, com a morfologia do espaço. Normalmente são armazéns com pé altos, muito com pés, com um pé alto, com um pé muito alto, exatamente. Portanto, são armazéns com tetos muito elevados, com infraestruturas em termos de racks, muito, obviamente, metálicas, e depois também tem a ver com o tipo de equipamentos que estão armazenados, o tipo de produtos que são armazenados. Podemos ter aqui desafios também muito sérios, está bem? E isto na prática também está um bocado relacionado com alguns pontos que falámos nestes webinars, que têm a ver com a capacidade de atenuação de alguns tipos de materiais. Como nos armazéns, nós podemos hoje ter armazenado farinha e amanhã ter armazenado papel e depois ter armazenado líquido. Portanto, tudo isso vai ter uma influência brutal. Nesse sentido, nós queremos abordar também esta tipologia de infraestrutura em termos de Wi-Fi. Consideramos que normalmente é um dos projetos que normalmente o pessoal, os parceiros nos pedem mais ajuda, e que nós temos aqui uma ou duas formas de proceder de acordo com isto, pois com aquilo que nos é apresentado. Portanto, vamos um bocadinho abordar isso. Neste caso, o throughput normalmente neste tipo de equipamentos, neste tipo de infraestrutura, não é muito importante. Neste dos armazéns industriais é mais importante a capacidade para termos um Wi-Fi estável. Tá bem? Estamos sempre a falar de equipamentos mais ligados a pickings, portanto o picking normalmente tem os dados, a comunicação de dados é relativamente baixa, portanto é muito poucos dados que são comunicados de cada vez. No entanto, convém que seja estável, isto é, que sendo um equipamento de picking normalmente anda sempre em movimento, e que não perca conectividade, tá bem? O que é um desafio tremendo para zonas com corredores cheios de rack, com equipamentos armazenados até ao topo, com um pé alto muito elevado, enfim. Portanto, vamos abordar um bocadinho isso. Também, sendo agnósticos às marcas, vamos abordar isto de uma perspectiva mais geral. Portanto, basicamente era isto, está bem? Vamos continuar com este ciclo de webinars e esperamos que vocês compareçam. Mais uma vez pedimos desculpa pelo lapso no início do webinar, porque de facto houve uma falha no envio do link, mas pronto, vamos resolver isso na próxima, já não acontecerá com certeza, está bem? Obrigado a todos por estarem presentes, está bem? Obrigado, Lázaro, pela ajuda. Nada, obrigado, amigo. Obrigado. Qualquer coisa disponham, tem os contactos, tem os nossos contactos, também tem certamente o contacto mais direto do vosso comercial, portanto, estejam à vontade, está bem? Estamos cá para vos ajudar naquilo que for preciso. Dimensionamentos que não queiram pegar neles, mandem para cima de nós, pá, usem e abusem, está bem? Sem nenhum tipo de pena de nós, estamos cá para fazer isso, está bem? Perfeito. Força. Obrigado a todos. Contamos convosco no próximo webinar, vão receber aí as indicações dentro em breve, tá? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, um resto de um bom dia.